Salve, salve, meus amigos e minhas amigas, como é que vocês estão por aí? Tudo bem? Chegando para mais um vídeo aqui no canal falando de tática, sejam todos muito bem-vindos. E eu quero dizer para vocês porque que eu acho que o Flamengo tem tudo para ter um ano muito bom de novo em 2026. O Flamengo sim é favorito para ganhar pelo menos as competições mais importantes. Estou falando de Brasileirão e de Libertadores de novo. Vocês conhecem meu perfil aqui, vocês sabem que eu não sou de ficar vendendo ilusão, ficar aqui de bravata, de ficar aqui com aquele papo de torcedor, vamos ganhar, não sei o que, aquela coisa toda. E também não sou de menosprezar adversário. Vocês conhecem meu trabalho. Vou explicar isso melhor para vocês depois da vinheta. Galera, não esquece de deixar o like aqui no vídeo não, que é muito importante. Se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com os amigos, com as amigas. A gente tem tido uma audiência um pouco baixa aqui nos últimos dias. Dá essa força aqui no like, tá? O like é de graça, o like tá bem baixo nos últimos vídeos, galera. O like não custa nada, é de graça. Deixa o like aí, se inscreve no canal. A gente precisa aumentar nosso número de inscritos também para poder ter mais relevância aqui na plataforma. Nos últimos dias a audiência tem estado um pouco fraca, dá essa moral aqui pro trabalho, tá? Bom, por que que eu acho que o Flamengo tem tudo para ter um ano muito bom de novo e tem um potencial muito grande de ganhar tudo, né? Vamos lá. O elenco do Flamengo tá mais forte, tá mais encorpado. O Flamengo teve um problema, quase que deu ruim ano passado, com a questão do zagueiro, né? O Boto não conseguiu trazer um zagueiro no meio do ano, tinha feito a proposta para o Vitão lá na janela de verão, naquela janela do início de 25. O Inter fez jogo duro e tal, o Flamengo não conseguiu comprar. No meio do ano também acabou não comprando ninguém, não trouxe ninguém, ficou só com três zagueiros ali mais cascudos, mais confiáveis. O resultado foi que, na reta final, o Danilo teve que jogar com dor no joelho, um sacrifício, uma infiltração, o Ortiz fora de combate. O Flamengo chegou a ter que jogar dois jogos com o João Vitor, quase que deu ruim, chegou a perder para o Fluminense, né? Então, assim, consertou esse problema, né? Foi um erro que a diretoria cometeu, sim, o departamento de futebol, mais especificamente, né? Cometeu no ano passado e corrigiu essa rota. Então, agora o Flamengo tem quatro zagueiros cascudos, isso é muito bom. Trouxe também um goleiro de muito bom potencial para ser um reserva ali para o Rossi. Não acredito que o André vai tomar a vaga do Rossi, mas é um goleiro seguro que pode aparecer bem quando o Flamengo precisar, joga bem com os pés, vai se encaixar bem no modelo, então tem tudo para dar certo também. O Flamengo eventualmente podendo trazer Marcos Antônio, o Flamengo está tentando o volante do São Paulo, tem que tentar reduzir um pouquinho essa pedida, né? 12 milhões, tá caro pra caramba. Vamos ver se esse cara vem, seria uma ótima aquisição, um bom jogador. E a gente sabe também que o Paquetá tá em vias de ser confirmado a qualquer momento, a qualquer dia, de repente até quando você estiver assistindo esse vídeo já vai ter sido confirmado. Então, o Flamengo está muito mais forte no seu elenco, né? Então, tecnicamente, material humano, né? Tá mais forte. O trabalho do Felipe vai se consolidar. O Felipe, como técnico, está ficando mais maduro. Teve uma ascensão meteórica do 17 para o 20 e para o profissional e já conseguiu ganhar tudo. Mas a gente sabe que de vez em quando ele dá uma derrapada ou outra, ainda por conta da inexperiência. Em 26 ele vai ser um técnico um pouquinho já mais experiente e o modelo vai estar mais maduro. Os jogadores conhecem bem o modelo, entendem o modelo. Então o trabalho tende a ficar mais consistente, né? Taticamente a equipe vai funcionando cada vez mais de forma mais orgânica, os jogadores se conhecendo melhor. Então a tendência é você mantém o elenco, você faz contratações pontuais, mantém o treinador, o trabalho segue sendo cada vez mais forte. Então isso por si só já faria do Flamengo o grande favorito para tudo em 2026, porque ganhou tudo em 25 e ainda está mais forte para 26. Então, é, isso para mim já diz muito sobre o que pode ser esse 26 do Flamengo, tá? E aí eu quero falar um pouquinho sobre os rivais também. Eu vou deixar o Palmeiras por último. E vocês vão entender por quê. Bom, o Cruzeiro tá mais forte. O Cruzeiro tá mais forte com o Gerson. O upgrade do Christian pro Gerson ali naquela meia direita, ponta direita ali, que era feita por um volante, agora vai ser feita por um meio-campista ali, que é o Gerson. Tem uma diferença muito grande, né? Então, o Christian é um bom jogador, cumpriu bem o papel lá com o Leonardo Jardim. O time foi bem em 25, mas com o Gerson dá um salto. O time tá forte. Agora, minha pergunta é: será que o Tite estudou, se renovou, tá chegando com novas ideias? A gente viu aí o Cruzeiro meter 5, se eu não me engano, no Campeonato Mineiro nesse final de semana. Apresentou ali um cartão de visita muito interessante. A gente não pode se iludir com goleada em campeonato, especialmente mineiro, né? Agora eu fico na dúvida, né? Porque o Tite é um bom técnico, sim. Eu sei que tem muita gente a falar, nada, não sabe nada, pipipipopó. O torcedor rubro-negro tem uma tendência de
treinador não deu certo no Flamengo, é um merda, não sabe nada, pipipi, o Rogério Ceni, o Vitor Pereira, não sei o que, não é assim. Não é assim, não deu certo, não deu certo, o contexto não era favorável. Sim, é claro que o treinador, obviamente, comete erros, senão teria sido campeão. No caso do Ceni até foi, né? Mas o Tite é um bom técnico. Só que eu tenho minhas dúvidas. Tenho minhas dúvidas porque esse Tite que não estava conseguindo fazer esse Flamengo jogar na reta final da temporada de 24 é substituído pelo Felipe, que com o mesmo elenco, cara, fez uma reta final de 24 muito boa. Pouca gente se lembra disso. Aquele time do Flamengo com o Felipe em 24, na reta final de 24, jogou muita bola. O Flamengo massacrava os adversários. Tá? No Brasileiro fez uma campanha muito forte, pontuou bastante. Na Copa do Brasil ganhou com autoridade, ganhou os 2 jogos do Atlético Mineiro no Maracanã e lá. Será que o Tite deu esse salto tão grande assim para realmente o Cruzeiro ameaçar o Flamengo? O Cruzeiro fez um bom ano em 25, fez 70 pontos no Campeonato Brasileiro, o Flamengo fez 79, né? Então, pode ser que seja um adversário forte, mas eu não vejo realmente tomando do Flamengo um título, né? Pode eventualmente numa Libertadores, que é mata-mata, pode acontecer, né? O Flamengo tem uma noite ruim, sei lá, toma um 2-0 no jogo no Mineirão, se enfrenta numa semifinal, sei lá, e de repente na volta não consegue. Mata-mata sempre tem essa possibilidade. Mas no Brasileirão eu acho pouco provável, sinceramente. Até por conta dessa dúvida que eu tenho sincera em relação ao Tite, tá? O Botafogo, crise financeira, transfer ban, liquidação, até tá tentando trazer algum jogador ou outro e tal, mas já se desfez do Marlon Freitas, que para mim era o grande criador de jogadas desse time, né, o grande motor desse time. Acho que o Botafogo vai estar mais fraco em 26 do que esteve em 25. Vamos ver como é que o Texel de repente vai tentar gerenciar uma janela de meio de ano. Mas, sinceramente, o Botafogo fez um 24 muito forte, vendeu todo mundo. Vocês já sabem a história, né? Eu vou ficar aqui também repetindo, vocês sabem. Transfer ban, o negócio lá não tá nada bom. Então eu não vejo o Botafogo como uma ameaça. O Fluminense pode surpreender com o Zubeldia. Eu acho o Zubeldia um técnico bom, tá? Mas eu não sei se o Fluminense tem cacife para ameaçar o Flamengo. Acho que o Fluminense pode fazer uma boa campanha no Brasileiro, pode ir bem nas Copas, pode aparecer bem ali na Copa do Brasil e tudo mais, mas não tem, acho que, elenco para suportar uma temporada tão pesada e, de fato, ameaçar o Flamengo. Tem um bom time titular, se reforçou, trouxe Arana, está tentando um centroavante ali, realmente é uma posição que está carente, porque o John Kennedy não é um jogador confiável, agora já está lesionado, o Everaldo, pô, não dá para, né? Não preciso nem falar, o Cano já vivendo ali o caso da carreira, então tem lacunas ainda ali no elenco, especialmente o time titular. É bom, mas não é um time que chega a ser uma ameaça para o Flamengo. Saiu o Thiago Silva, e aí, cara, qualquer um que você traga para a vaga do Thiago Silva, por melhor que ele seja, trouxe o Gêmeos lá, que eu gosto do Mirassol, não dá, né? Não dá. Então é uma perda grande também. Então não é uma ameaça, digo assim, para título. Não acho que seja uma ameaça para título. O Bahia não tem essa pretensão, eu acho. Não é que não tem pretensão. O Grupo City não chegou nesse patamar ainda, eu acho, né? De gastar valores assim exorbitantes. O Flamengo está gastando 40 milhões para comprar o Paquetá. O City não tem essa pretensão, acho que com o Bahia. Então o Bahia é um time que eu acho que vai ficar nessa zona ali, pelo menos por enquanto. Quarto lugar, quinto do brasileiro e olhe lá, sabe? E vai tentar campanhas dignas nas Copas, tanto na Libertadores quanto na Copa do Brasil, mas não vejo o Bahia de fato sendo uma ameaça real para o Flamengo, tá? Eu acho que todos esses times aí, especialmente Fluminense, Bahia, o trabalho do Tite também pode ser bom no Cruzeiro, mas estou falando de ameaça real para o Flamengo, tá? É isso que eu estou falando. Por exemplo, Corinthians, São Paulo, Atlético Mineiro. Não vejo esses times ameaçando de fato o Flamengo. São Paulo nessa draga que está nessa maluquice, nessa crise política, nessa crise institucional. O Corinthians também não vejo como uma ameaça real. Também mil problemas financeiros, a gente sabe como é que é. O Atlético Mineiro, quadro similar. Então eu não vejo esses times disputando de fato com o Flamengo. Ah, mas o Atlético Mineiro ano passado eliminou o Flamengo da Copa do Brasil. Sim, o Flamengo, em tese, não prioriza a Copa do Brasil. É a terceira na lista de prioridades, né? Então, o Flamengo vai jogando a Copa do Brasil ali com o que pode, com o que tem. E aí, claro, pode cair, porque aí o time reserva, o time misto e tal, eventualmente pode cair, né? Pode ser eliminado. Eu quero falar com vocês, antes de falar do Palmeiras, do quadrinho aqui da 343, tá? Não se esquece não do quadrinho aqui. A promoção tá acabando, o cupom falando 5% vai só até o dia 31. Deixa eu ajeitar aqui para vocês verem ela melhor aqui, ó. Tá? Porque é um quadrinho de qualidade, tem nos tamanhos A2, A3 e A4. É o quadrinho do Tetra da Libertadores do Flamengo, tá com a escalação aqui. Vale muito a pena você ter na sua casa, no seu escritório, na sua sala, na sua cozinha,
sei lá, na sua churrasqueira, se você mora numa casa, sei lá, vale a pena. Ou então, se você quiser presentear alguém também, vale muito a pena. Cupom falando 5%, você paga 5% a menos, tem desconto de 5%, vai só até o dia 31 de janeiro. Então, tá acabando, tá? Garante aí o seu quadrinho para você poder tirar aquela onda, né? Sempre que você olha, você lembra, caraca, meu time é tetra da Libertadores, que maneiro, dá aquela sensação boa, né? E eu quero falar agora com vocês sobre o Palmeiras, né? Por que eu quero falar com vocês sobre o Palmeiras e deixei o Palmeiras por último, né? Porque eu fiquei olhando as últimas declarações do Abel, eu fiquei olhando o time do Abel Ferreira jogando também, o Palmeiras, e na verdade foi isso que me fez gravar esse vídeo, tá? Vou ser bem sincero com vocês e bem honesto. É, Cara, o Abel falou, eu não me lembro se foi nessa última entrevista agora ou se foi na anterior, acho que foi na última entrevista agora, vitória contra o Mirassol no sábado, né? Que não tem que mudar o estilo de jogo, que o segredo é repetir o que vinha fazendo, mas fazer isso melhor. Cara, desculpa, eu discordo em gênero, número e grau com ele, assim. O Palmeiras montou um elenco para ter um jogo um pouquinho mais técnico, um jogo mais associativo, um jogo, né, que não é esse jogo de força, de bola longa, de contra-ataque. Até deu certo em algum momento, ele conseguiu encaixar a dupla Flaco Roque, né? Funcionou muito bem em um determinado momento. Aliás, o Palmeiras só conseguiu ser uma ameaça um pouquinho mais real, digamos assim, para o Flamengo no Brasileiro, porque teve um momento que encaixou e ganhou, se não me engano, 7 ou 8 seguidas, pontuou demais, né? E aí, realmente, aquela gordura que o Palmeiras acumulou naquele momento de tantas vitórias foi o que fez o Palmeiras, na verdade, brigar pelo Brasileirão até o final. Né? Depois decaiu muito. Eu não acho que faça algum sentido ele achar que o ideal é manter esse estilo e só tentar fazer aquilo, só que melhor. Não, esse estilo ele não se sustenta, né? Enfim, eu acho que o time consegue ser forte ali no Allianz, mas quando sai de casa tem muita dificuldade. O Flamengo deu 3 porradas no Palmeiras, no Allianz, no Maracanã, em Lima. E se o Abel acha que ele só precisa fazer o que ele já fazia, só que melhor, acho que ele vai continuar apanhando. Assim, para mim, a maior ameaça, em tese, seria o Palmeiras. Mas com o Abel, com essa mentalidade, eu acho que o Palmeiras vira um adversário também mais frágil. O Abel não mostra ter nenhum tipo de autocrítica. Isso realmente me surpreende, eu fico espantado com essa postura dele. Inclusive, falando algumas coisas, ele deu uma declaração também sobre investimento, né? Não, porque, na verdade, veja bem, o Flamengo e o Cruzeiro investiram mais do que o Palmeiras. Como assim? O Palmeiras investiu 700 milhões, o Flamengo investiu 350 milhões, se não estou enganado, em contratações em 2025. Aí ele falou, não, mas é porque o Palmeiras parcelou, o Flamengo também. O Flamengo vai pagar o Samuel Lino em parcelas a perder de vista aí, em não sei quantos anos. O Carrascal também, enfim. Cara, assim, pô, que loucura é essa? Então, ele continua vivendo num mundo paralelo e isso é ótimo, isso é uma grande notícia para o Flamengo, para o rubro-negro e para a instituição Flamengo, porque se em tese é aquele que é o principal adversário, que tem um elenco mais forte, qualificado, tem bons jogadores, mas que tem um treinador que a autocrítica simplesmente não aparece, não é algo que ele pensa em ter, pô, esse é o melhor dos mundos, né? Esse para mim é o melhor dos mundos. Hoje um conteúdo um pouquinho mais opinativo, menos técnico, menos tático, por motivos pessoais, inclusive aqui, vou ter que fazer uma viagem de última hora aqui, urgente aqui, uma questão aí familiar. Então, estou deixando vocês aqui com esse viés positivo, mas que não é de bravata. Estou falando com embasamento no que eu vejo, tá? Não estou menosprezando também no adversário. Pode ser que as coisas mudem também. Futebol é muito dinâmico. O que é uma verdade hoje pode não ser mais a verdade de amanhã, daqui a 2 meses, 3 meses. Sei lá, vai que o trabalho do Felipe, de alguma forma, sei lá, tem alguma reviravolta. Não sei. Acho improvável. Ou algum desses adversários começa a surgir com um futebol aí, né, realmente surpreendente. Em tese, o que eu vejo é esse quadro que eu mostrei para vocês. Mas vamos observar, vamos ficar atento. E claro, né, esperando que o Flamengo possa jogar o que jogou em 25 e ainda mais. O Flamengo teve alguns momentinhos de oscilação ali em 25 que pode tentar ser um pouquinho mais regular em 26. É isso que o Rubro Negro espera. Não esquece de deixar o like, tá? De curtir, de compartilhar. Comenta aqui o que você acha sobre esse tema. Até o próximo vídeo. Abração e eu fui. Valeu.